Bom dia, professoras, bom dia, professores. É com grande satisfação que estamos juntos para mais um momento formativo. Eu sou o Ângelo e estou como PCNP aqui no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Limeira. Tá? A nossa formação de hoje vai tratar um pouquinho do Inova Educação. Tá? Então, Inova Educação, construções e desafios. É assim que a gente está chamando a nossa formação. E, juntamente comigo, nós teremos aqui também a presença do Matheus, que é da tecnologia e que vai falar um pouquinho com vocês sobre este componente curricular do Inova. Tudo bem? É importante dizer também que nós temos, nessa área da formação do Inova Educação, as supervisoras Lígia e Inara, e temos também a Viviana Fagotti, que responde como diretora do Núcleo Pedagógico. Tudo bem? Mais um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte, nós estamos tendo essa formação do Inova Educação agora, mas o núcleo pedagógico já se preocupou em fazer uma trajetória para que a gente chegasse até aqui. Então é importante dizer que nós tivemos algumas formações já com a Karine, a PCNP Karine, falando sobre o protagonismo, nós tivemos a Rosi falando sobre as competências socioemocionais, e a gente vai estar retomando um pouquinho alguns aspectos aqui do Inova com vocês. Tudo bem? Vamos seguir então? Gostaria de dizer também que as dúvidas, deverão ser encaminhadas para o link que vocês já conhecem, já têm acesso, que é o bit.ly/fiquei com dúvida. Tudo bem? E, continuando, nós temos então agora os objetivos desta formação de hoje. Tá? Os objetivos bem gerais. Então, nós pretendemos aqui retomar, ainda que brevemente, sucintamente, os conceitos, os princípios mais básicos do Inova Educação. O momento central dessa formação, eu acho que é a questão do compartilhamento de algumas práticas de professores que têm os componentes do Inova. Então, nós traremos para vocês, professores, dois vídeos, dois relatos de dois professores, um professor de projeto de vida e um professor de uma eletiva, que vão estar explicando, vão estar compartilhando um pouquinho com vocês o trabalho que eles desempenham na escola. Tudo bem? É preciso também compreender o potencial dos novos componentes para o atual contexto. Esse contexto que nós estamos vivendo agora, de distanciamento social, de grandes desafios que a gente enfrenta e os estudantes enfrentam também com relação às emoções, essas angústias que estamos vivendo, como que a gente pode aproveitar esse componente do projeto de vida para a gente estar também lidando, trabalhando, pensando nessas questões emocionais. Tá? E reconhecer sempre o projeto de vida como um eixo central aí para as nossas ações, para as nossas funções e atividades dentro da escola. Mais um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras é a seguinte, nós tivemos uma grande demanda das escolas em reunião do MMR, no N3, e sistematizamos isso na reunião de MMR aqui na diretoria de ensino através de N2, da nossa reunião de N2, que foi uma solicitação das escolas para que nós tivéssemos esse momento formativo com relação à Inova. Tá? Então, um dos objetivos, que não está aqui colocado, mas que eu gostaria de registrar, é também essa necessidade do próprio MMR. Tudo bem? Então, nós vamos agora para algumas questões disparadoras, algumas questões que nos farão pensar também sobre alguns aspectos aqui do nosso tema de hoje. Tá bem? Vamos às questões, então? Desculpa. Voltando, antes disso, só a estrutura básica, então. A gente vai fazer essa retomada do Inova, nós vamos ter esse momento de compartilhar essas práticas, e o Matheus, mais para o final da formação, vai estar falando sobre a questão da tecnologia. Tá? Agora sim, as questões que eu disse para vocês. Então, professores e professoras, como estão acontecendo as aulas dos novos componentes curriculares do Inova Educação? Aí na sua escola, como é que essas aulas estão acontecendo? E como estão sendo trabalhadas as competências socioemocionais?
para responder essas duas questões, nós daremos a vocês um minutinho só, tá? Bem breve, 1 minuto, para vocês pensarem nessas questões apresentadas, tá ok? Já voltamos em breve. Muito bem. Pensar um pouquinho nessas duas questões. Por que nós colocamos essas questões iniciais, né, para a gente pensar? Vamos para uma colocação que está lá no curso de formação, e é importante a gente retomar sempre esse curso de formação também do Inova, para a gente poder se formar, se alimentar com esses princípios teóricos, tá? Então, vejamos. O projeto de vida reside no coração do projeto escolar. Ele é a centralidade e sua razão de existir. É fruto do foco e da conjugação de todos os esforços da equipe escolar. Professores, vejam bem, então, essa colocação. Quando a gente pergunta para vocês, né, como é que esses novos componentes estão sendo trabalhados nas escolas, como é que as competências socioemocionais estão sendo trabalhadas, eu gostaria de frisar, de destacar aqui esse aspecto, né, da corresponsabilidade, né? Mesmo eu, sendo professor de filosofia, ou de geografia, ou de biologia, né, mesmo que eu não tenha um desses componentes curriculares, é importante que eu tenha esse conhecimento, ainda que mínimo, né, de como essas ações estão acontecendo entre os estudantes, tá? Para a gente reforçar, realinhar e poder fortalecer num trabalho articulado com os professores do componente do Inova, tá? Mesmo porque no relato dos professores a gente vai ter um pouco essas colocações, né, dessas parcerias com professores de diferentes componentes curriculares, né? E esse entendimento muito legal, muito bacana, de que sim, que o projeto de vida do estudante de fato é o centro e o sentido, de uma certa forma, do meu fazer pedagógico. Tudo bem? Continuando lá a colocação da IFAP. É nele, no projeto de vida, que o currículo e a prática pedagógica realizam seu sentido na vida do estudante, ao longo e ao final da educação básica. Ele deve ser fruto dos diversos aprendizados nas mais distintas áreas de conhecimento do currículo, que se processa nas várias práticas educativas, formais e informais, e nos mais variados espaços e tempos escolares. É fruto também da presença pedagógica generosa e afirmativa daqueles que apoiaram a trajetória do estudante nos diversos ambientes em que ele realizou sua passagem, colegas, educadores, familiares. Essa colocação final desse trecho também é bem interessante, porque ela destaca a pedagogia da presença, né? E como é que os novos componentes curriculares, sobretudo o projeto de vida, oportuniza, né, torna possível essa possibilidade para que o professor trabalhe, né, e aprofunde a questão do projeto de vida, né? Lembrando que muitos professores
já tinham essa prática nas suas aulas, né? E a gente também vai encontrar um relato de um dos nossos professores fazendo esse tipo de colocação, né? Ele já tinha essa preocupação com o projeto de vida do aluno e como é que esse novo componente curricular, agora que ele possui, como é que isso potencializou essa ação já antes desempenhada por ele. Tá bem? Continuando. Vamos então, conforme a estrutura apresentada para vocês no início dessa formação, a gente vai retomar, ainda que brevemente, alguns pontos essenciais do Inova Educação. Tá bem? Então, aqui a gente trouxe para vocês esse esquema, né, em que eu destaco, novamente, essa questão da centralidade do projeto de vida e do desenvolvimento pleno dos estudantes, de cada um deles, né? Lembrando que a Base Nacional Comum também destaca muito essa questão da educação integral, né? Não é a educação do programa Ensino Integral, mas a educação integral, multidimensional de cada ser humano, tá? Eu gostaria de destacar aqui para vocês, a princípio, a questão do acolhimento, tá, gente? O acolhimento é um momento muito singular, né, em que a gente recebe esses estudantes, né, em que mas a gente promove antes disso, né, a construção, a formação dos jovens acolhedores, para desde esse início, estimular, promover o protagonismo estudantil, o protagonismo juvenil desses jovens, né, e eles vão acolher esses novos integrantes da escola, esses outros alunos, né, e fazer, já nesse momento inicial, a coleta, né, a coleta dos sonhos dos estudantes. Então, é no momento do acolhimento que a gente já tem esse início, né, da construção do próprio projeto de vida. É um momento muito importante. É preciso destacar também, gente, que o acolhimento ele não é só uma ação inicial, né? Não é só uma ação que a gente começa, a gente faz lá no princípio do ano e depois a gente esquece disso. Muito pelo contrário, é um ato contínuo, né? A gente, durante todo o ano letivo, a gente tem que promover diferentes formas de acolhimento, né? E a gente sabe disso, inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo, né, do distanciamento social, da busca ativa, da procura pelo engajamento dos nossos estudantes, no retorno das aulas presenciais, como essa questão do acolhimento se faz importante e necessária. Nós temos também a colocação aqui nesse esquema das eletivas. É preciso destacar, eu vou provavelmente voltar a falar isso, mas é preciso destacar que as eletivas elas nascem do projeto de vida, tá? Do projeto de vida do próprio estudante. A gente tem o eixo da tecnologia e da inovação, que a gente tem feito muito uso, né? E que a gente está sentindo obrigado a cada vez mais desenvolver esse aspecto. O Matheus vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem, então, a questão do currículo, que também está voltado para o projeto de vida do aluno. Tá? Então, mesmo que ele esteja fragmentado, né, nos diferentes componentes curriculares, é preciso que a gente tenha sempre, cada vez mais, essa visão do todo. Né? O conhecimento é um todo, a gente não pode querer fragmentá-lo, porque se a gente fragmenta o conhecimento, o que dirá, então, da própria formação do estudante, né? A gente não vai conseguir entender o estudante como um ser total, integrado, se a gente tiver essa fragmentação do próprio conhecimento. Tá ok? Aqui também um slide, gente, muito simples, mas que eu gostaria de destacar como é complexo, né? Como nós, seres humanos, como cada um de nós, somos seres complexos. Porque nós somos constituídos por múltiplas dimensões, né? E o estudante, o jovem, ele está nesse processo, sim, né? As escolhas dos jovens são afetadas por uma combinação de fatores que vão muito além desses apresentados aqui nesse esqueminha, tá? Então, envolve os conteúdos das áreas do conhecimento, as competências socioemocionais, valores, preferências, interesses, a questão da carreira, do mercado de trabalho, do contexto das organizações,
Mas chama a atenção o seguinte, gente, não vamos entender o projeto de vida só no sentido de ter uma profissão, né? O projeto de vida não é só isso, não é aspecto só profissional. Ele vai muito, muito além disso. Tudo bem? Esse outro esquema apresentado vai colocar o projeto de vida nesse currículo em espiral, né? Em que a gente cada vez, assim como o currículo, né? As habilidades do currículo, cada vez mais a gente avança e amplia, né? O tempo passa e a gente tem que ampliar e aprofundar esse conhecimento. Então, entre este momento de quem eu sou para esse momento futuro de quem eu quero ser, né? A gente tem um longo caminho de construção, né? E de desafios, como a gente colocou lá no título da nossa própria formação. Tá? Então é preciso a gente sempre promover esse aspecto no estudante e é preciso que a gente estimule, inclusive, os nossos estudantes a sonhar. Né? Isso é fundamental. Quais são os sonhos dos nossos alunos? E se eles não têm esses sonhos, né, como é que eu posso estimulá-lo a construir tanto um sonho, né, como aquelas escadas, né, aquelas etapas que eu tenho que ir estabelecendo e conquistando para atingir esse ponto que é o meu próprio sonho. Tudo bem? É preciso, então, esse autoconhecimento a todo momento, essa autogestão, esse conhecimento do meu potencial, daquilo que eu tenho como realidade, daquilo que eu sou mesmo, né? Aquilo que eu tenho de característica e daquilo que eu tenho de desafio em mim mesmo, né? Que eu tenho que superar, aprimorar, melhorar e tudo mais. Mais uma coisa bacana de se dizer, e os professores de projeto de vida podem falar isso com maior propriedade e tal, é essa consideração de que o projeto de vida ele também não é uma construção pura e meramente individual ou individualista. Né? O projeto de vida, como um componente curricular, ele se faz a todo momento no contato com o outro. Né? Então, eu também me conheço, eu também me construo a partir das relações, a partir do outro. Bom, pessoal, aqui eu vou apresentar muito que brevemente e colocar para vocês, então, como são importantes as competências socioemocionais, tá? Lembrando mais uma vez, né, as competências socioemocionais, elas não são tratadas ou trabalhadas apenas pelo professor do projeto de vida, muito pelo contrário. Né? A Rosi, em uma formação anterior, ela fez a formação inteirinha sobre a questão das competências socioemocionais e nos momentos de formação que ela promoveu, ela apresentou para a gente, inclusive, algumas habilidades de diferentes componentes curriculares e como que essas habilidades presentes no currículo podem e estão, né, relacionadas com essas competências socioemocionais. Temos, então, essas 5 macrocompetências, vamos dizer assim: abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com os outros, resiliência emocional, que estão divididas ou subdivididas em muitas outras, né, competências socioemocionais e que podem ainda se desdobrar em várias outras também. Tá? Aqui eu gostaria de citar uma coisa bem interessante que aconteceu com a gente essa semana mesmo, em que a gente está acompanhando as formações com relação à recuperação. Eu achei bem interessante, na reunião que eu participei de formação com o pessoal lá da Escola Gazola, né, com os professores, inclusive de matemática, né, em que a gente conversava bastante sobre essa questão, esse processo, né, esse desafio que os professores de matemática têm de fazer com que o estudante, instigar o estudante a pensar a matemática, né, a contextualizar e a construir esse conhecimento da matemática a partir
seu próprio interesse, da sua curiosidade, da sua determinação, do seu foco, da sua persistência, da sua responsabilidade. Então, naquele momento, a gente até chamou atenção, né, para isso. Como é que esses estudos, né, que nós estamos fazendo agora com relação à recuperação, como é que isso está envolvendo também essas competências socioemocionais, né? E envolverão cada vez mais. Ok, professores? Gostaria de destacar também essa colocação do próprio currículo. É importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e socioemocionais indissociáveis, sua mobilização também ocorre simultaneamente, fato que deve ser intencionalmente explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais. Então, tem várias palavras aí nessa colocação que a gente pode destacar, né? Essa questão, por exemplo, dessas competências, né? Não dá para a gente separar, né? Não dá para a gente fazer só um desenvolvimento ou promover só um desenvolvimento cognitivo, né? A gente volta na questão, então, da educação integral, da necessidade desse entendimento do estudante e do próprio ser humano como um todo, indissociável, né? Outra palavra bastante importante que aparece nesse trecho e que eu gosto muito, porque a supervisora Lígia, inclusive, sempre fala disso, é a questão da intencionalidade, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento, esse planejamento, esse objetivo, essa intenção sempre de trabalhar as competências socioemocionais no nosso fazer pedagógico, na nossa sala de aula o tempo todo. Tá bem? Trouxe aqui ainda brevemente também, de forma resumida, as 10 competências da BNCC, para a gente perceber, ainda que brevemente, né, gente, essa questão de como essas competências socioemocionais, elas estão presentes nessas competências gerais da BNCC também. Então, quando eu falo, por exemplo, de pensamento crítico, criativo, quando eu falo da questão da comunicação, do trabalho e projeto de vida, do autoconhecimento e autocuidado, da empatia e cooperação, da responsabilidade, pessoal, vejam só, né, como isso é importante, como é que isso está ligado nas próprias competências da BNCC. Bom, dito isto, ainda que sem, né, um aprofundamento, porque a gente poderia conversar muito mais sobre esses elementos que, como eu disse para vocês, estão presentes lá no curso da IFAP, e é importante a gente estudar e retomar e se aprofundar sempre. Nós gostaríamos de trazer aqui para vocês, então, 2 relatos, né? O primeiro relato vai ser do professor Mário, da Escola Jamil, lá de Cordeirópolis. O professor Mário tem o componente curricular de projeto de vida, tá? Então, vamos ver um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho o trabalho do professor Mário. Olá, colegas professores, muito prazer, quero me apresentar a vocês. Meu nome, então, é professor Mário. Sou professor na Escola Jamil Abraham Saad, da cidade de Cordeirópolis, e é com muita alegria que eu quero partilhar algumas práticas que estamos desenvolvendo junto com toda a equipe escolar, a gestão, né, para que nós possamos, nesse tempo, estar trabalhando as competências emocionais que são tão importantes, que foram atribuídas desde o começo do ano, sobretudo nesse tempo da pandemia que nós estamos vivendo, do isolamento, vendo a necessidade, né, diante de tantas adversidades. Pois bem, quero partilhar rapidinho, fazendo um momento aí cronológico, né, de como nós trabalhamos, assim como todos os professores, como estava determinado desde o começo do ano. Nós começamos lá com a dinâmica do acolhimento, onde nós fizemos, junto com os professores, o varal dos sonhos, onde o aluno ele era levado a colocar no seu papel o seu sonho, a meta, o objetivo que ele tem de vida. Foi uma dinâmica assim muito bacana, onde nós
podemos ver aí vários sonhos, né, motivar os sonhos dos nossos alunos. Eu, enquanto professor de projeto de vida, do qual esse ano na Escola Jamil estou tendo aulas do 2º, do 3º e também dos 8º anos, eu percebi diferenças, né? Então a gente vê a diferença nos sonhos dos 8º, é lógico, sonhos do 3º, mas uma coisa assim que me chamou a atenção é que muitos alunos acreditam que não podem sonhar, né? Talvez de coisas que já ouviram dentro da sua casa, enfim, realidades difíceis. Então foi algo que no começo, né, nas aulas presenciais a gente foi trabalhando as potencialidades, falando da importância, colocando a par, né, o que é o projeto de vida, o que ele ia tratar em aula, ajudando o aluno realmente a construir seu projeto, né? Então, para você que não é e não teve essa oportunidade do projeto de vida ainda, né, de estar lecionando, está iniciando para toda a rede agora, o projeto de vida, então, ele tem essa missão de fazer com que o aluno possa construir seu projeto de vida de acordo com os seus sonhos e metas, né? Às vezes, quanto nós professores, o nosso jeito, às vezes a gente quer impor, né, o nosso projeto, que o aluno seja tal coisa, né? Mas na verdade, o intuito do projeto de vida é fazer com que o sonho do aluno, o objetivo que ele tem para a vida dele, seja colocado aí à prova, né? Que ele possa trilhar caminhos, né? Então, as disciplinas do Inova, né, que a gente está vendo, a tecnologia, as eletivas e o projeto de vida, algo que, para mim, né, eu partilhava com o pessoal da escola, que é algo que veio contribuir, né? Desde o ano passado, quando começou a surgir todas essas notícias que o Inova ia vir também para toda a rede, eu partilhava com o diretor da minha escola, né, que é algo que eu colocava as minhas esperanças na educação, né? Porque realmente é o que eu via, aquilo que é o argumento, né, para estar colocando essas disciplinas. Então, o aluno, ele tinha até um certo conhecimento, porque hoje a tecnologia, hoje as informações, né, elas são de fácil acesso, mesmo que o aluno não tenha maturidade para isso, mesmo que o aluno talvez não saiba ainda onde buscar essas notícias, né? Eu sou da disciplina de biologia, então a gente vê, né, vai procurar notícias científicas em lugares que não são adequados, enfim. Mas o que mais eu percebia do aluno que saía do ensino médio, então, às vezes, era o bom aluno ali que estava prestes a prestar um vestibular, só que chegava o momento da insegurança, o momento das incertezas, e aí foi percebendo que essas competências emocionais eram de suma importância. Por isso que quando eu partilhava, né, com a direção da escola no passado, nos ATPCs, que era a esperança que eu colocava, né, e eu estou sendo feliz, né, nessa matéria, porque eu vejo que nós podemos, enquanto educadores, contribuir. É lógico, né? Todos os professores já faziam esse papel, né? Quem nunca orientou um aluno, né? Todo professor vê a humanidade, vê o aluno que chega com alguma dificuldade de casa e como isso atrapalha o desenvolvimento dele na sala, né? E só que nós, com a nossa disciplina, né? Então, sou de biologia, já dei aula de matemática também, pelo nosso currículo, né? Que é extenso, que os alunos vêm com muitas defasagens, você muitas vezes na aula não pode parar o seu conteúdo, até porque você tem metas, tem tantas coisas a serem cumpridas, então você não pode parar o seu conteúdo para que você fique focado nessas habilidades emocionais. E o projeto de vida, então, ele traz essa oportunidade, né? Então, é onde, né, nessa disciplina, você vai numa aula construir em diálogo, sendo o mediador do conhecimento, fazer com que os alunos melhorem, né, suas habilidades, a sua aprendizagem nessa parte socioemocional, né? Então, é aos poucos, né? Então, a gente vai vendo uma evolução dos nossos alunos e nós fomos trabalhando nesse sentido. No começo do ano, então, eu trabalhei com muitas animações, clipe de música, né? Então, é uma aula que a gente consegue trabalhar, assim, a parte emocional de uma forma, assim, muito bacana. Porém, surgiu o advento aí da pandemia, né, e a gente viu a questão, né, tanto quanto nós professores, do medo, das frustrações, da angústia, de saber como que as coisas iam ocorrer, e nós vimos também o reflexo disso nos nossos alunos, né, da participação, de muitos que deixaram de fazer atividades. Isso a gente não pode deixar aí de falar, né, o que é verdade, o que nós estamos sentindo. E aí, então, tive a ideia de elaborar um projeto, né, que começou, assim, sozinho a ideia, e depois os professores abraçaram comigo essa ideia e tem sido bacana, já que nós não podemos ter esse contato, né, físico, pessoal,
a aula presencial. Então, por que de não fazer uma aula, uma videoconferência, né, uma live, não sei como você gosta de falar assim, onde nós podemos ter esse contato, ver nossos alunos e trabalhar essas competências que, nesse momento, acredito que é mais do que necessário, né? Por tudo aquilo que nós estamos vivendo, todas as pressões, incertezas. E nós começamos, então, com esse projeto, né, do qual nós colocamos o nome aí de projeto Todos Juntos, né? Então, elaboramos um projetinho, e aí, através de reuniões, através do Google Meet, nós estamos trabalhando as 5 macrocompetências aí, emocionais. Então, até colocar aqui uma foto, né, do pessoal, todos que participam, né? Então, a gente começou a fazer essas reuniões, né? Então, foi algo interessante e a gente trabalhou essas competências, né? Fiz esse mapa mental aí para estar ilustrando para vocês as competências segundo o Instituto Ayrton Senna, né? Então, a gente trabalhou a abertura ao novo, a resiliência emocional, o engajamento com os outros, a amabilidade. Então, trabalhamos todos esses conceitos, né? Para que o aluno também, a questão da autogestão, para que o aluno, então, ele possa ter nesse tempo algo ali que ajude, né? Para ele enfrentar esses momentos. Por que também quis trabalhar dessa forma? Acho que quem entra com projeto de vida percebeu que os alunos, como eles não têm essa questão da autogestão, autogestão do tempo, então eles estão dando prioridade a fazer as atividades. Então, estão focando mais em português, em matemática, talvez em biologia, e eu percebo que as disciplinas do Inova ficam de lado. Então, foi uma forma de eu estar engajando os alunos para fazer as atividades. Então, a gente faz essa reunião online a cada 15 dias, começamos... agora nós já estamos em 3 momentos, né? A gente começou todo mundo junto, aluno de manhã e de noite da Escola Jamil, que tem os 3 períodos, e ainda não tinha feito com o fundamental, porque a gente estava ali experimentando, era só com o ensino médio, e depois o fundamental também foi sendo agregado, né? Então a gente faz nos 3 períodos, né? Então a cada 15 dias é de manhã, depois é à noite, depois é o pessoal da tarde. E aí nesse projeto, né, começou a ser interessante, por quê? Porque os professores também abraçaram a ideia, né? Então eu falo que sozinho a gente não consegue fazer nada, e os professores, né, no começo lá a professora Márcia, né, Márcia da Silva, mais conhecida como Márcia Fu, o professor Márcio Fernandes também de filosofia está ajudando demais. Então a gente se reúne, pensa no tema. Então a gente começou com as 5 grandes grupos, então vamos falar do novo normal, abertura ao novo, a resiliência emocional, suas habilidades. Então falamos de cada um, e agora nós já estamos com temas que os próprios alunos sugeriram, né? Nós fazemos como atividade no final, passado um formulário do Google Forms, onde eles vão colocar ali as suas... além de colocar, né, a sua presença e responder algumas questões, também eles vão colocar opiniões, né, de outros assuntos, né? Então, o último encontro aí que nós tivemos foi a respeito da felicidade, né, com o tema Nasci para ser feliz. E numa aula colaborativa, nós conseguimos aí construir um mapa mental, do qual os alunos aí de uma forma bem dinâmica, participativa, foram construindo junto conosco, né? O professor de filosofia, o Márcio, ajudou muito nessa construção, né? O que a filosofia fala da felicidade, né? Então, é um trabalho interdisciplinar, né? E eu repito e quero frisar que só está dando certo, não é porque o professor Mário idealizou, mas porque a equipe de professores abraçou a ideia, a gestão da escola, ela tem participado, ela tem incentivado, né, os alunos. Então, a Escola Jamil, né, pensou e tem esse projeto junto, né? Então, não é um projeto meu, mas é um projeto de todos, né, educadores aí da Escola Jamil, né, por tudo aquilo que nós estamos fazendo, os esforços, né? Está sendo muito bacana. É lógico, e eu preciso ser realista, o pessoal da diretoria pediu para ser verdadeiro, né? Então, você está longe do que o engajamento, assim, no sentido que o Google Meet, para quem não sabe, quando você tem um e-mail institucional, você consegue colocar 250 alunos na sala, e a minha intenção, e pelo tamanho da escola, é fazer com que faltasse vaga, né? O pessoal brigasse pela vaga, mas eu vejo que, infelizmente, e está sendo em todas as escolas, também sou professor na outra diretoria, tenho 2 cargos no estado, e a gente vê que os alunos estão realmente desanimados, né? Mas os que estão participando, né, e não são poucos, não são o que a gente gostaria, né, o ideal,
mas o real, a gente vê, né, um aluno que volta a fazer atividade, um aluno que fala, né, o quanto é importante, né, a participação, o que está sendo para ele essas aulas, já é, acho que, o fruto do nosso trabalho, né? Nós, educadores, aprendemos isso. Talvez tudo que nós fazemos a gente não consegue ver naquele momento, mas a sementinha que é plantada no futuro, né, aquilo que nós estamos trabalhando, e se ao menos, né, uma pessoa nos escutar e trabalhando essas competências, né, que falam de valores, que falam de caráter, acredito que nós podemos sim ser agentes das transformações, né? Eu costumo dizer que talvez nós educadores não somos bem vistos por muitos, né, inclusive na parte, enfim, né, de estrutura, de remuneração, muitas coisas, mas eu acredito sim que nós temos a capacidade de fazer a diferença, né, tanto para o bem como para o mal dentro de uma sala de aula, e o projeto de vida é aquele que ele sustenta, ele que levanta os nossos alunos, né. Eu lembrei agora de uma atividade que a gente teve no começo do ano, do qual no terceiro ano os alunos eles tinham que procurar pessoas famosas, né, que deram bem na vida, tinham um sonho e conseguiram. E eu lembro que um aluno, ele escolheu um artista, né, de filmes, tal, na época, acho que, se eu não me engano, era o Tom Cruise, e aí pegou aquele artista, tal, e aí ele falou, né, começou a falar, tal, né, e eu perguntei, mas por quê, né, ele apresentou para a sala, aí ele abriu, né, o coração, acho que foi muito bacana, que ele acabou falando que ele tinha escolhido aquele artista porque ele era dislexo, né, não sabia, o Tom Cruise tem dislexia, e por ele ter dislexia, esse aluno, né, então ele escolheu esse artista, e ele revelou, né, tá no terceiro ano do ensino médio, revelou pela primeira vez para todos os alunos, que a gente nem percebia, né, um excelente aluno, e falou, né, meio que até com os olhos ali, né, chorando, deixou todo mundo emocionado, mas foi algo muito bacana, porque ele falou já até de professores que no passado não entendiam essa parte, né, e não entendiam a questão da diferença, né, das adaptações que era necessária, a paciência para ele aprender, e ali ele falou de algo que talvez lá atrás, né, tinha feito algo não tão positivo nas suas emoções, e ele pôde reconstruir isso na sala de projeto de vida. Então acho que foi algo muito bacana, e essas coisas, né, que a gente consegue trabalhar aí na nossa pequenez, né, porque eu acredito que nós professores podemos e temos essa capacidade realmente de transformar não só o ser humano, né, mas como um de cada um, uma pessoa que a gente transforma, a gente realmente transforma a sociedade. Bom, eu quero deixar aqui então, nesse momento, alguns alunos que vão deixar uns recados aí, né, de como está sendo para eles essa experiência dessas videoconferências que a gente está fazendo a cada 15 dias na Escola Jamil, nesse tempo aí de pandemia. Então acompanhem, por favor. Oi, eu sou a Dara, aluna do professor Mário nas matérias Biologia e Projeto de Vida, e vim aqui falar um pouco sobre as nossas reuniões por videochamada. Nessa pandemia, acho que tem muita gente que está se sentindo muito sozinha dentro de casa, às vezes os adolescentes, os professores, e eu acho muito legal essa ideia da gente se encontrar virtualmente e poder compartilhar algumas das nossas experiências nesse período. A gente se sente um pouco perto do outro, mesmo que esteja longe, assim, né? Mas a gente se sente mais abraçado. O professor Mário sempre tá ajudando a gente no que pode. E é muito legal essa ideia da gente poder continuar se comunicando, se ajudando um ao outro, mesmo que de longe, num momento tão difícil, né? Então é isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno e eu gostaria de falar um pouco a respeito das aulas do MIT que estão sendo realizadas na Escola Jamil, com a participação de diversos professores, alunos e alguns personagens ilustres, como psicólogos, o pessoal da área de saúde. E, bom, eu gostaria de falar que essa experiência está sendo muito boa. Boa noite. Eu vim aqui para expressar minha opinião sobre o que eu estou sentindo com as nossas videoconferências que a gente está tendo com alguns professores de 15 em 15 dias. Está sendo um ótimo método avaliativo, porque ele consegue acompanhar quem está presente, quem está prestando atenção, porque depois tem sempre um link que fala sobre perguntas dos assuntos que foi tratado. E esses assuntos está sendo muito bom para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, e está sendo uma ótima experiência.
e ainda mais com essa pandemia que gera estresse diário. E então esses assuntos tratados, esse método que estamos lidando está sendo muito bom. E essa é a minha opinião, que a gente poderia continuar e que poderia ser utilizada também quando voltar às aulas presencialmente, né? Porque é uma boa ferramenta e eu recomendo. Estou gostando bastante e espero que continue. Olá, meu nome é Débora, tenho 18 anos, estou cursando o 3º ano do ensino médio. Bom, pra mim, tá sendo incrível participar desses momentos, é muito bom. Cada dia eu aprendo alguma coisa, cada dia eu mudo, cada dia eu melhoro. É muito bom. Autoconhecimento nunca é demais. Conhecimentos gerais, né? É muito bom, eu tô adorando. Esse novo mundo não é fácil, mas é interessante poder aprender, partilhar com professores, com os colegas, é muito interessante. Eu tô amando de verdade, é muito bom ter esse privilégio de participar. Então, assim, quem puder participar, participe, porque é interessante, é muito bom. Poder dividir nossos medos, inseguranças, é muito interessante. Conhecer um pouquinho melhor professores, dos nossos amigos, é interessante demais. É muito bom. E é isso. Tchau, beijo. Bom, professores, espero que tenham gostado aí dos depoimentos para os alunos, né? Então, pedir para eles falarem a verdade, tá? Então, a respeito daquilo que está sendo contribuído aí na vida deles, nesse tempo aí do isolamento, acho que está sendo uma experiência bacana. Quero ter mais 2 momentos rapidinhos com vocês, né? O primeiro é uma ferramenta que eu utilizei, eu descobri nessas videoconferências gratuitas, que eu trabalhei com os alunos e teve uma resposta, assim, bem interessante, né? Então, aí no Google, né? Vou colocar aqui na minha tela, você vai digitar Mentimeter, bem... Então, você vai pesquisar, pesquisou aqui, abriu, você vai clicar aqui na primeira opção, muito bem. E aqui nessa ferramenta, né, nessa primeira opção, aí vai ter uma parte que você vai colocar, ela está em inglês, e aí você pode clicar com o botão direito, traduzir a página, e aí você vai fazer o seu login com o seu e-mail, né, pode ser um e-mail institucional. No caso, eu já fiz aqui para adiantar, e aí eu vou clicar aqui nas minhas apresentações. Então, rapidinho mostrando a ferramenta para vocês. Então, se você clicar em nova apresentação, então você pode colocar o nome aqui, então vou colocar como projeto de vida que nós estamos falando, projeto de vida, criar a apresentação. Então, se nós observarmos, né, criei lá a apresentação, então existem vários modelos. Então, você pode fazer essa atividade em tempo real com o aluno no seu Google Meet, ou ferramenta que você acaba utilizando, aí Zoom, enfim. Então você tem múltipla escolha, essa nuvem de palavras que eu vou mostrar o que eu utilizei. Então tem vários tipos de repente você quer fazer uma votação, de ranking, alguma coisa, né, diferente, porque o aluno ele se sente engajado, fazendo parte do processo. De repente você quer fazer uma pesquisa rápida, né, então dividindo a sua tela fica bem interessante. Então eu vou mostrar aqui rapidinho a atividade que eu partilhei aí com os alunos. Observem que o projeto de vida que eu acabei de fazer com vocês foi criado, mas ainda não trabalhei, né? Então, a felicidade, né? Então, eu utilizei aquele segundo recurso que é a nuvem de palavras. Então, você entra lá, você vai ver a nuvem de palavras, e olha o que é a nuvem de palavras, né? Vou puxar aqui no cantinho. Então, escolhendo aquela opção, então você cria uma atividade com várias sequências ou não, onde o aluno ele faz uma votação online, e nessa votação online aparece na tela, né? Então você, por exemplo, eu coloquei aqui a questão, digite 3 palavras que representam a felicidade. Aí eu coloquei 3, né? Existe uma configuração que você vai lendo, e depois você clica aqui e compartilha esse link, ó, com o aluno, né? Então você compartilha e depois você clica aqui em apresentar. E aí olha que interessante, vai apresentando a sua tela e os alunos, à medida que vão enviando sua resposta, você manda o link lá no chat do Google Meet, as palavras vão aparecendo e as palavras que estão em maior, né, destaque significa que tiveram maior número de votações. No caso aqui eu tive 27 alunos participando aí da última atividade que eu fiz. Então eles acharam bastante interessante esse tipo de processo e eu queria partilhar com vocês isso. E para encerrar nosso assunto, né, e pensando nessa formação integral, já
passando do horário aí do que foi dado para mim para falar, eu criei uma plataforma educacional, né? Pensando nessa integração do aluno, eu queria apresentar para vocês, fiquem à vontade para visitar. Então é essa plataforma que eu queria apresentar para vocês, né? Pensando nessa forma integral de conhecimento do aluno em todos os seus aspectos, tá bom? Depois eu vou pedir para o pessoal da diretoria colocar o link aí embaixo na descrição aí do YouTube, mas de toda forma é bit.ly/freelife, né? Vida Livre M de Mário, tá? Freelife. E qual é o objetivo dessa plataforma, né? Então, se você quiser ver o material que eu trabalhei com os alunos, né? Então é só clicar aqui em Administre Suas Emoções. Então, aqui em Administre Suas Emoções, você vai conseguir ver todas as animações, todas as aulas que eu fiz, utilizando aqui as apresentações com uma ferramenta diferente, que no caso é o Prezi, para quem não conhece. Então, o mapa mental que eu mostrei para vocês, esse mapa mental que a gente construiu com os alunos da manhã, juntos na aula, esse mapa mental que a gente construiu com os alunos do noturno, e tem muito mais. Então, aqui você vai encontrar notícias, você vai encontrar exemplos de gamificação que o aluno pode entrar e pode jogar, né, online, de uma maneira educativa. Aqui também você vai encontrar uma parte de mural, né? Então os alunos gostam muito, eles estão deixando, né? Então criei um mural tipo um Padlet, onde o aluno deixa uma mensagem para outra pessoa. Então museu em tempo real, coloquei o link. Então é uma plataforma que está sendo bacana para os alunos, né? E fica tudo gravado, o aluno ele coloca as suas opiniões, né? Então dá para se fazer atividade também. Então é uma sugestão que eu deixo para vocês, né? Todas as ferramentas aí é gratuita, né? E dá para a gente utilizar e deixar nossas aulas dinâmicas e contribuir para a formação integral dos nossos alunos, né? E a mensagem que eu deixo para vocês aí, professores, acreditem, né? Mesmo que se falam tantas coisas da nossa profissão, eu acredito que nós temos sim a capacidade de fazer diferença, e aos poucos, assim, e a minha reverência a todos os professores, porque eu tenho visto, né? Eu sei quanto nós estamos trabalhando triplicado, mas a gente vai colher muita coisa desse tempo, eu acredito, e aos professores de projeto de vida, né? Continuem firmes, aqueles que não conhecem, né? Quem sabe ano que vem podem também fazer parte aí dessa nova disciplina, dessas novas habilidades, né, que é muito bacana. Minha experiência que eu termino aí falando, né, que está valendo muito a pena, estou aprendendo muito também, né, então a gente é algo muito bacana, é um conhecimento que a gente constrói junto com o aluno. Certo, gente? Obrigado aí pela oportunidade. Até mais. Valeu! Pessoal, muito bacana isso, né? Parabéns, professor Mário. É muito legal porque você está tornando uma prática aquilo tudo que eu coloquei no campo teórico, né? E que é colocado pela EFAP, pelas orientações, pelas formações que temos recebido. Muito legal. Nós veremos também o trabalho desenvolvido pelo professor Leonardo, da Escola Zita, lá de Rio Claro. Mas antes do Leonardo falar um pouquinho do trabalho dele, eu gostaria de só apontar algumas coisas importantes sobre a questão das eletivas. Vejamos, então, alguns objetivos, né, objetivos que as eletivas possuem. Vamos lá? Entre os objetivos das eletivas estão aprofundar, enriquecer e ampliar conceitos, procedimentos ou temáticas relativos a uma disciplina ou a uma área de conhecimento. Proporcionar o desenvolvimento de projetos relacionados aos interesses dos estudantes e da comunidade a que pertencem. Pessoal, aqui é importante dizer o seguinte, esse objetivo está colocando para a gente o desenvolvimento de projetos. No entanto, a eletiva não é um projeto, tá? A eletiva, ela se caracteriza como um novo componente curricular. Importante destacar isso, tá? Desenvolver a autonomia e a capacidade de tomada de decisões, promover a aquisição de competências relevantes para a vida. Então, vejam bem, alguns aspectos para a gente considerar. A eletiva nasce do projeto de vida do estudante. A eletiva tem essa preocupação e essa ação de desenvolver diferentes habilidades de diferentes componentes curriculares. Então, ela se caracteriza também como um projeto, mas que
apoia, que ajuda o desenvolvimento da própria base nacional comum, né, dos outros componentes, das outras disciplinas. E um outro elemento importante a ser colocado das eletivas é que, como ela está ligada ao projeto de vida do estudante, é importante a gente ter sempre essa ideia da reenturmação, tá bem? E o desenvolvimento da autonomia. Enfim, é isso. Tá? A gente vai ver o vídeo do professor, então, agora Leonardo, da Escola Zita. Depois do vídeo, eu vou passar a palavra para o PCNP Matheus, então eu me despeço de vocês aqui neste momento. E nessa despedida eu gostaria então de deixar alguns agradecimentos, né? Os agradecimentos aos professores que apresentaram aqui o trabalho para a gente, os agradecimentos a alguns professores também que a gente foi entrando em contato, porque a gente sabe que desenvolve trabalhos muito legais. O professor Ricardo, lá da Escola Roberto Garcia Loz, parabéns, Ricardo, muito bacana. A professora Adriana, da Escola Pedro Rafael da Rocha, muito legal. Eu agradeço de coração também a PCNP Ellen e a Letícia, que estão colaborando aqui na parte técnica da nossa formação de hoje, né? Obrigado, Ellen e Letícia. E passo depois a palavra para o Matheus, que vai continuar falando um pouquinho para vocês da tecnologia. Mas antes disso, então, vejamos o trabalho do professor Leonardo, da Escola Zita. Olá, eu me chamo Leonardo, eu sou professor de matemática da Escola Zita de Godoy, aqui na cidade de Rio Claro, e além de matemática eu tenho como disciplina as matérias ligadas à eletiva. E hoje, em convite, eu vim apresentar para vocês como a minha eletiva foi construída, quais foram os pontos positivos e negativos da eletiva e como a gente desenvolveu ela conforme a passagem do tempo, inclusive devido às consequências da pandemia que a gente evidencia nos dias atuais. Nosso objetivo, como a gente já cifrou para vocês, é apresentar a eletiva, gerar um desenvolvimento parcial, apresentar o desenvolvimento parcial da eletiva, os resultados obtidos e as aprendizagens que nós, professores, tiramos dessas disciplinas conforme vai passando o tempo e chegando agora ao final do ano letivo. Os objetivos do projeto são justamente gerar uma proximidade, o objetivo geral dele é gerar uma proximidade com o contexto digital de jogos eletrônicos com os nossos estudantes na nossa unidade escolar. O objetivo dessa eletiva em si, a ideia dessa eletiva surge por alguns motivos muito impactantes no nosso meio acadêmico. O primeiro é que os nossos estudantes são muito integrados ao sistema de jogos eletrônicos, mas ao mesmo tempo eles não entendem a real profundidade desse estilo de vida que está em consumir, produzir ou até distribuir jogos eletrônicos dentro da sociedade. Então, os nossos objetivos são mostrar essas vastas áreas, esse mundo amplo e vasto dos jogos eletrônicos que normalmente os estudantes não estão acostumados a interagir ou a terem conhecimento de maneira mais forte. O projeto em si, a primeira diferença deste projeto de eletiva já surge logo nesse quinto slide, que é quando a gente apresenta a estrutura dele. E a estrutura desse projeto está seccionada em dois momentos, o primeiro semestre e o segundo semestre. A primeira pergunta que talvez você esteja se fazendo agora é como isso pôde acontecer se a eletiva durava 6 meses. Na verdade, como a gente colocou desde o início, a eletiva ela surge com um projeto geral, mas há a necessidade de adaptá-la frente às tendências que a gente possui, frente às tendências que existem em cada unidade escolar, com cada contexto escolar e com cada grupo de alunos. E quando foram observados os alunos, os estudantes da Escola Zita, frente às necessidades em questões estruturais, frente às necessidades em quadro de profissionais, foi conversado com a coordenação e foi decidido que a eletiva ela teria uma durabilidade de 1 ano com o mesmo tema geral, porém dividido em 2 momentos. Um primeiro momento, que seria o momento do primeiro semestre, regidos pela segunda e terceira parte do projeto, que são momentos mais teóricos,
E o segundo momento, que é o momento do segundo semestre, regido por um período mais técnico e prático, onde o aluno efetivamente entraria nesse meio de contextos que a gente está abordando. O Varal dos Sonhos foi talvez a nossa primeira chegada bem diferente do que teve. No início do ano foi feito um Varal dos Sonhos coletivo pela escola, foi desenvolvido com os alunos esse Varal dos Sonhos e foi, além do acolhimento, o problema inicial que a gente obteve logo após a criação do Varal dos Sonhos era o tempo hábil que iria demorar para a gente pegar todos os sonhos dos alunos, todos os objetivos que eles dispuseram no projeto de vida frente a esse projeto e conseguir organizá-los de uma forma a entender quais seriam os melhores projetos para ser desenvolvido. Essa outra observação é muito importante, porque eu literalmente falo que a primeira parte é a parte crítica que fez o projeto de eletiva hoje existir da maneira que ele é, gerando seus resultados minimalistas, mas gerando um resultado, um aprendizado que hoje ele gera. A partir disso, a segunda parte, que é onde a gente começa a discutir historicamente o desenvolvimento dos jogos eletrônicos, ela também já dá início em fevereiro, porque aqueles períodos já foram antecipados. Outra coisa importante de dizer é que todas essas ações foram medidas e foram discutidas em ATPC. A terceira parte do nosso projeto, que teve um início perto de junho, ela buscou uma visão crítica sobre os jogos eletrônicos. Foi onde a gente colocou para o aluno a pergunta que é muito antiga já, né, desde o início dos jogos eletrônicos, mas que perdura até hoje, até que ponto o consumo de jogos eletrônicos é saudável ou não. E nós mostramos para os estudantes as duas facetas dos jogos eletrônicos. Uma que era a faceta de dependência, que a maioria já conhece. O jogo eletrônico ele pode acarretar uma dependência, como também ter um princípio de abstinência. E o outro era justamente o lado positivo dos jogos eletrônicos. Uma porque ele era um mercado de trabalho de extrema ascensão e que fazia muito gosto aos nossos estudantes, então poderia ser no futuro uma área de atuação desses estudantes, como também o fato dos jogos eletrônicos serem inseridos em muitas áreas da sociedade, como justamente a área clínica, a área medicinal, onde a gente tem o uso de inúmeros emuladores e softwares de computador que são utilizados em faculdade de medicina para auxiliar o estudante no estudo. A quarta parte do projeto, ela, como comentado, ela já se iniciaria justamente no nosso segundo semestre, é a parte prática. É onde o aluno, depois de ver um contexto histórico e depois de ver a importância que os jogos eletrônicos têm socialmente, e hoje ele entende esse mundo vasto de jogos eletrônicos, ele começa a projetar uma integração entre ele e a linguagem computacional. Existe um pensamento filosófico que prescreve que, do mesmo jeito que hoje não saber ler nem escrever é um problema extremamente sério numa sociedade onde toda informação é descrita de maneira visual, existe uma filosofia que prescreve que, daqui a um tempo, as pessoas que não souberem programação básica vão ser pessoas que vão ter muita dificuldade de serem inseridas no mercado de trabalho. Porque a programação ela tem que ser entendida como uma linguagem de um meio que cada vez mais está sendo introduzido no nosso cotidiano e cada vez mais faz a diferença no nosso cotidiano. Então, ele é um meio de dependência, ele é um meio em ascensão, e os nossos estudantes, daqui a um tempo, daqui a algumas gerações, vão ter que ser introduzidos nesse meio e aprender computacionalmente a fazer essas linguagens de programação, entender a sua raiz de programação, nem que seja uma programação básica, como hoje muitas pessoas aqui no Brasil hoje já têm o domínio básico da língua portuguesa, e isso abre espaço para um mercado de trabalho muito mais amplo e vasto. Então, em prol dessa visão filosófica de que um dia os nossos alunos, do mesmo jeito que hoje eles precisam entender português de uma maneira escrita, muito bem trabalhada, daqui a um tempo eles deverão ter que entender programação, nem que básica, muito bem detalhada também. E para isso, a gente fez o desenvolvimento de vários aplicativos
vários softwares dentro de um sistema. Inclusive, um deles foi tirado das nossas aulas de ATPC, que é o WordWall, que é um aplicativo muito básico, uma ponta muito básica de programação, onde todo um layout já está programado e fica muito simples de você montar jogos educativos com ele. Uma pena só que a ferramenta seja disponibilizada apenas 5 utilidades. E a outra que a gente usa com mais incumbência é o Scratch, que é uma ferramenta livre, é uma ferramenta aberta. Ela tem programação tanto para desktop, como para celular, como para vários aparelhos, vários formatos de tecnológicos que podem ser aplicados. O Scratch ele se mostrou como o melhor programa para a gente utilizar nesse e em qualquer outro momento atual. E a quinta parte, depois do aluno ter um contexto de programação, é o aluno conseguir montar um roteiro de uma única fase de um jogo que ele gostaria de criar, e nessa única fase ele conseguir desenvolver a personagem, os seus comandos e conseguir desenvolver a criação desse jogo lá no final, com uma fase tendo começo, meio, uma historinha e conseguindo ter o seu final com o objetivo alcançado pela personagem. E essa em si se daria como sendo a nossa culminância apresentável no final do nosso projeto. O nosso projeto ele se introduz justamente atendendo plenamente, as 10 competências gerais da BNCC, com enfatização à competência 4, que justamente trabalha o princípio de linguagens, inclusive a linguagem digital, como a habilidade 5, a competência 5, que coloca a compreensão de tecnologias frente a práticas sociais, inclusive as escolares, e a habilidade 10, a competência 10, que prescreve um agir coletivamente. Esse agir coletivo, é evidente que ele foi um dos mais prejudicados durante a pandemia, mas, de certa forma, ele ainda ocorre quando um aluno tem uma interação, nem que seja pelo WhatsApp ou por alguma rede social, com outro estudante, discutindo ou buscando um entendimento sobre a atividade colocada ou sobre alguma dúvida que eles tenham tido durante a realização da mesma. As habilidades também voltadas para as áreas de conhecimento, na área de linguagens a gente conseguiu e consegue abordar a habilidade 5, que é o desenvolvimento do senso estético para reconhecer, fluir e respirar as diversas manifestações artísticas e culturais. É muito interessante porque quando o aluno ele começa a criar e projetar o seu jogo, ele começa a usar de cenários, usar de personagens, usar de falas, usar de linguagens que fazem parte da cultura dele. Então, querendo ou não, o aluno exporta para dentro do jogo, essas condições de linguagem, de cultura que ele está cercado na sua sociedade. E a habilidade 6, que é justamente a mesma, incluindo na geral da BNCC, que era a compreensão do uso tecnológico digital. Na área da matemática, basicamente o desenvolvimento do raciocínio lógico era evidente que seria bem trabalhado, devido à programação do Scratch ser feita em blocos. E uma programação em blocos, além dela ser muito dinâmica e muito simples, ela acaba sendo muito prática para um início de programação, um início de linguagem de programação. E a habilidade 6, a competência 6, que está em enfrentar alguma situação, problema, utilizando inúmeras ferramentas. E uma delas é o algoritmo. Querendo ou não, o algoritmo ele é a forma que você vai utilizar as suas ferramentas para resolver um problema. E querendo ou não, os comandos de uma personagem dentro de um jogo eletrônico, ela se faz como um algoritmo, principalmente quando você gera uma combinação entre esses comandos e você consegue projetar uma visão, uma resolução de um problema a partir desse algoritmo de várias formas de interpretação. E na ciência da natureza, naquela parte clínica, basicamente nós abordamos a competência 7, que fala que é entre conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e do bem-estar. Quando a gente trabalha o princípio de jogos como sendo malefícios e benefícios que ele pode trazer, a gente aborda justamente essa colocação da dependência do mundo virtual que algumas pessoas geram em detrimento do mundo real que elas estão. Os resultados, assim como o nosso engajamento, ele basicamente são divididos em 2 momentos, o momento presencial e o momento virtual. No momento presencial, o que a gente tem é que tanto o engajamento quanto os nossos resultados, eles eram muito mais perto de um esperado, muito mais perto dentro de um contexto escolar que a gente estava inserido.
porque a gente tinha os alunos lá dentro, a gente tinha conhecimento, tinha contato quase que diariamente, ou pelo menos semanalmente, no caso das eletivas, e a gente conseguia, dessa forma, gerar produtos muito mais interessantes e ter um contato, além de uma atenção muito mais forte. Durante a pandemia, essas condições se reduzem, evidente, e a gente também tem mais um problema nisso, na parte do engajamento, que é justamente a utilização de meios tecnológicos que acabam sendo um limitante para a nossa atuação. Alguns alunos ainda não têm acesso a uma tecnologia de qualidade e isso limita a entrada deles nos meios digitais para ter continuabilidade das suas aulas e das suas disciplinas. Uma condição interessante desses dois momentos está na metodologia. A primeira metodologia que era aplicada na minha disciplina, na minha letiva, era uma metodologia muito mais expositiva, aonde, devido ao tempo, devido às condições minimais que a gente tinha de 2 aulas, a melhor metodologia empregada era a metodologia expositiva. Agora, que a gente tem uma condição de tempo muito mais ampliada, uma condição de 1 semana a cada atividade, nós conseguimos fazer a metodologia que, no meu ponto de vista profissional, é a metodologia mais interessante de trabalho, que é a chamada metodologia pelo método socrático, que é um método de ensino onde você não dispõe para o estudante a real condição da resposta, mas você dispõe para o estudante um questionamento, e a partir desse questionamento, o estudante consegue, dentro do seu mundo de vivência, interagir com ele e consegue, a partir dele, encontrar uma resposta fixa, uma resposta reflexiva para o assunto em questão. Então, a mudança de metodologia neste período foi muito importante, porque nós tínhamos um problema de tempo e, por incrível que pareça, a pandemia ela amplia o nosso tempo. Então, na verdade, aquele minimal de 2 aulas ele agora está resolvido com um período de 1 semana para trabalhar uma atividade ou uma competência em si. O que a gente pôde observar por final, nessa troca de períodos, momento presencial e momento remoto, é que evidentemente houve uma queda muito acentuada do número de estudantes que participavam, e isso evidente traz um problema para as eletivas, porque hoje chegar no final do ano e atestar um sucesso ou um fracasso das eletivas é muito pouco confiável frente às condições que a gente teve. Assim, os aprendizados que a gente traz para a eletiva, o primeiro deles é a construção. A eletiva está sendo construída, então esse foi o primeiro ano do projeto, e sem contar que foi o primeiro ano, ele foi um primeiro ano onde não houve uma real colocação do que a eletiva deveria ser. Muito porque foi o primeiro ano e muito pelo contexto pandêmico que a gente vive. Se for observado, outro aprendizado que eu tomo da eletiva é que adaptações foram necessárias. Eu posso dizer para vocês claramente que o único objetivo, o único fato também, um dos plenos fatos que colocam que hoje eu pude desenvolver um projeto na área de tecnologia é porque eu sempre gostei dessa área de tecnologia. Então, evidente que a minha capacidade de desenvolver produções ligadas à tecnologia, elas acabavam sendo muito mais fluente, e por isso que isso me deu, e basicamente isso me dá uma condição para que eu possa fazer isso. A outra coisa outro aprendizado que nós levamos, e aí eu vou integrar esses dois sequentes, é que as eletivas, assim como qualquer matéria, elas têm que ser entendidas no contexto interdisciplinar. Por isso que houve uma preocupação em respeitar algumas colocações, competências da BNCC, porque essas competências da BNCC dão engajamento, e a eletiva consegue ser um escoro para outras matérias, como matemática, física, biologia, ciências, português e muitas outras, artes inclusive, e tudo mais. E com certeza, o que a gente consegue tirar é que a reenturmação ela é extremamente importante, e o segundo e o último ponto dos aprendizados é que o horário que a eletiva acontece, ele deveria necessariamente ser um horário fora do regular. Deveria ser um horário acrescido e não um horário introduzido no meio. De forma geral, como já comentado, seria muito injusto hoje colocar que a eletiva foi um fracasso, como também seria muita presunção colocar que a eletiva funcionou e foi um sucesso. Porque não tem como criar um senso de certo e errado, funcional ou não funcional, num projeto que ainda nem completou os seus 12 meses de duração. O meu objetivo era justamente mostrar esses pontos, mostrar o desenvolvimento da minha eletiva e mostrar as aprendizagens que eu, como professor,
posso tirar desse momento em que eu apliquei as eletivas e ainda aplico. Fico muito agradecido à presença de todos e espero que todos tenham uma excelente semana. Bom dia, professores, professoras, professores coordenadores. Eu sou o professor Matheus, PCNP de Tecnologia, e hoje, junto com o Ângelo, vou estar dando continuidade à nossa formação. Vou falar um pouquinho sobre a tecnologia no nosso componente e também vou estar falando um pouquinho sobre os eixos, ok? Então vamos lá. Lembrando que a tecnologia que estava em evidência no nosso dia a dia se tornou agora a protagonista do nosso dia a dia, né? Com esse novo normal, nós tivemos que correr atrás de conhecimentos sobre N aplicativos, sobre funcionalidades mais aprofundadas e outros, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com vocês com um jogo. O jogo é Programa-se. Se todos deram tempo de trabalhar com o caderno volume 1, lá na página 48, vocês, professores de tecnologia, viram que existia um exercício que vai falar um pouquinho sobre o pensamento computacional, tá bom? O jogo trata-se das seguintes características. Escolha o indivíduo de cada grupo para as seguintes funções. Eu vou ter um robô, o apontador e os programadores. A função do robô é executar a função que o programador vai fazer. E o apontador é aquele que vai dar o comando ao robô. Mas antes de dar o comando, o programador fez toda a programação para que esse robô respeite as suas ordens. Nós teremos as seguintes comandas: andar passos, virar à esquerda, virar à direita e pegar objeto. Eu tenho um campo onde eu tenho algumas informações: pensamento computacional, cultura e cidadania digital, jogos, tecnologias de informação e comunicação, cultura maker, letramento digital e robótica, tá? Então, no caso, os programadores, o que eles fizeram? Fizeram uma programação que o robô vai ter que andar tantos passos, virar à esquerda, virar à direita, pegar objeto. Mas a regra desse jogo é passar pelos 3 eixos da tecnologia, do componente tecnologia. Eu falei um, tem mais 2 perdidos nesse campo, tá? Essa atividade, provavelmente, o seu PC já trabalhou com vocês em ATPC antes de começar a pandemia, tá? Porque foi feita uma formação com eles a respeito da tecnologia e o componente tecnologia lá no início do ano, em fevereiro, mais ou menos, junto com os supervisores Inara, a Lígia, o PCNP Ângelo e a Vivi Fagotti. Então vamos lá. Já foi feita a programação, já foi feito os apontamentos e vamos ver como que ficou o mapinha desse nosso campo. Então, a primeira comanda foi andar 2 passos. Andei 2 passos. A segunda comanda é virar à esquerda. Andar 3 passos. Letramento digital é mais um eixo do componente tecnologia. Pegar o objeto. Então, eu peguei esse eixo. Andar 2 passos. Virar à direita. Andar 1 passo. Pegar o objeto. Então, peguei mais um eixo, que é tecnologias, informação e comunicação. As TDICs. Para chegar no pensamento computacional, eu tenho várias saídas, mas segui a seguinte: virar à direita, andar 2 passos, virar à esquerda, andar 2 passos, pegar o objeto. Eu tenho que chegar na saída. Então, vou virar à esquerda, andar 2 passos e virar à direita. Pronto. Percorri o meu campo. Observe que eu coloquei comandos. Quando eu coloco comandos, eu estou falando de pensamento computacional. No pensamento computacional vai entrar o quê? Os algoritmos. Tá? Eu fiz um algoritmo para o robô seguir o seu passo a passo
e respeitar as regras estabelecidas. Esse jogo é muito legal na prática, tá? Quando os coordenadores vieram aqui na nossa diretoria, nós desenhamos esse campo no chão e foi uma atividade bem interessante, tá? Foi bem produtiva. Então vale a pena pensar numa estratégia de levar isso para o aluno. Eu acho que é uma atividade possível você levar para o aluno trabalhar dentro de casa, junto com os seus irmãos, seus pais, seus colegas. Vamos lá. O eixo dos componentes curricular, tecnologia e inovação. O primeiro eixo que eu vou comentar um pouquinho é sobre quem? Sobre as TDIC, que é Tecnologias Digitais, Informação e Comunicação. As tecnologias digitais, informação e comunicação, assim como as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, tem uma diferença grande aí, ó. Uma letrinha faz a grande diferença. O TIC significa tecnologias de informação e comunicação. Vamos lembrar do rádio, tá? E as TDICs, tecnologias digitais, informação e comunicação, entrou o D, que significa digital. O que entra nesse digital? Os sites, os celulares, tá? As notícias antes eram no jornal, então tecnologia de informação e comunicação, era uma TIC. Agora não. Agora, na maioria das vezes, as notícias nós encontramos aonde? Nos sites, nas plataformas que buscamos. Então, por isso, TDIC, Tecnologias Digitais e Informação. Eu tenho o letramento digital. Né? Esse letramento digital, muitas são as definições e concepções acerca do letramento digital em circulação, que focam desde o uso proficiente de ferramentas digitais até o tratamento crítico de conteúdos que circulam nos ambientes digitais, esse o ler, o escrever em contextos digitais, uma perspectiva funcional, o que envolve o trato com diferentes linguagens e mídias, até a participação crítica e ética nas práticas sociais própria das culturas digitais. É aí que a gente vai tomar o maior cuidado em relação ao que estamos postando, ao que publicamos, ao que compartilhamos, tá? Nesse letramento digital entra todo esse contexto de se preocupar, se portar na internet, né? Porque a colocação sua, a posição sua pode comprometer até o seu trabalho. Tá? Hoje, numa análise de currículo, né, das empresas, nessa pandemia, além de você criar o seu currículo de forma digital, ele vai analisar o seu currículo, não só naquele arquivo que você enviou para ele, mas ele vai entrar na sua rede social, ver quem é o Matheus, o comportamento. E muitas pessoas estão sendo desclassificadas de processos seletivos pelo seu comportamento nas redes sociais. É justo? Não é justo? Nós temos que ter cuidado com a nossa posição na rede social. Somos professores somos exemplos para os nossos alunos, para os nossos parceiros de trabalho, né? E hoje, no mundo que tanto seleciona, não é mais só por currículo. O nosso comportamento dentro dessa rede, ele nos compromete também. Eu tenho pensamento computacional. Pode ser aplicado e desenvolvido por meio do trabalho com atividades que envolvam programação de computadores, usando uma linguagem de programação, robótica, cujo trabalho pode ser desenvolvido com material reciclável, componentes eletromecânicos ou eletrônicos. Narrativas digitais, contar história por intermédio de tecnologia. Maker, que utiliza sucatas, materiais diversos, podendo ser combinados com a programação. E pensamento científico. Pensamento computacional entra muito na matemática, né? Na física. Eu, como professor de matemática de formação, quando nós vamos trabalhar alguma equação, ou lá o teorema de Pitágoras, o teorema de Tales, nós fazemos toda a parte da demonstração da teoria. E essa demonstração se torna um algoritmo para o aluno entender o processo para a realização daquela atividade, entender aquela fórmula, né? Então, na nossa programação, no pensamento computacional, entra muito essa questão de programação, da gente pensar em tudo os passo a passos que queremos
executar dentro de um aplicativo, de um software. Por isso que aquela atividade, passada bem rapidamente, foi para mostrar um pouquinho que para o robô chegar lá na saída, ele tem que seguir alguma comanda e os passos a passos. Porque senão, ele não ia ter caminho, ia ficar parado, ia para o lado errado. Né? Então, o algoritmo vai dar todos os caminhos que você queira que seja executado no seu aplicativo, no seu software ou no seu desenvolvimento do seu percurso, como na atividade mostrada anteriormente. Exemplos de objetos e conhecimento. A cultura e a cidadania digital, ela vai entrar em que eixo no letramento digital? A robótica, como nós já falamos, ela vai entrar no pensamento computacional. A campanha contra fake news, ela entra na tecnologia digital da informação e comunicação, as TDICs, tá bom? Isso é um exemplo um pouquinho do que é o currículo do componente tecnologia, tá? Tudo nesse momento ficou abstrato de uma coisa que era tão concreta antes da pandemia, né? Tinha todo um processo e nós temos que estar como posso dizer, adequando a essa realidade, né? Penso vocês, professores de tecnologia, estão com grande dificuldade de como fazer algo que era prático dentro da sala de aula e levar para o aluno que agora está lá na casa dele. E muitas vezes somente com a carinha dele aparecendo e não ele conversando com você diretamente, né? Então são adaptações que temos que fazer, assim como matemática, português, todos os componentes, tá? Importante, tá? O componente tecnologia, ele entra como uma disciplina, mas a tecnologia ela vai percorrer aonde? Em todos os componentes, seja na matemática, no português, na química. Tem várias atividades sendo realizadas em diferentes disciplinas envolvendo a tecnologia. Nós estamos se adequando a essa tecnologia que se tornou protagonista, né? Temos que, de repente, nos virar nos 30 para achar a solução de algum problema, né, que está ocorrendo conosco, para chegar a melhor informação para o nosso aluno. É fácil? Não, mas temos que se dedicar para isso. Né? Nós aqui na diretoria também corremos para cá, para lá, para levar a melhor forma a nossa formação para vocês. Então, espero que vocês continuem buscando esse novo normal que está acontecendo conosco. Aos professores que queiram se aprofundar um pouquinho mais sobre o componente, as inscrições estão abertas ainda lá na IFAP, tá? Se não me engano é a 3ª edição. Entrem lá, faça a inscrição e se aprofunde um pouco mais sobre tecnologia, tá? Não só pelo componente por si só, mas sim para implantar em sua própria disciplina. Um grande abraço para todos, agradeço a equipe do Núcleo Pedagógico aqui conosco, a Letícia, a Ellen, agradeço ao Ângelo pela parceria e um abraço a todos, ao Léo e ao Mário aí que compartilhou um pouquinho do trabalho de vocês. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.